Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Cândido, eu sou aluno do curso de Pedagogia da Univesp, do Polo de Piacatu. Eu estou aqui hoje para, junto com os meus colegas, contar uma história para vocês. Essa história ela é do livro A Convenção dos Ventos, Agroecologia em Contos, da autora Ana Maria Primavesi. A história é Caiarara. Vamos lá? Como sempre, a mata estava orgulhosamente quieta. Nenhum sussurro de vento, nem o farfalhar de uma folha ou o chapinhar de um igarapé. Uma penumbra densa encobria tudo e raramente um raio de sol se perdia por entre os ramos e folhas das árvores. Somente a flautinha doce do sabiá, o chamado agudo metálico da araponga ou o grito de um mico quebravam o silêncio. Paquito, a arara, que recém tinha recebido a sua plumagem azul, inclinou a cabeça para escutar melhor. Lá estava novamente o grito, assobiado e ao mesmo tempo meio rouco. Só podia ser Caiarara, seu amigo, o Miquinho, com seus olhos arregalados e ao mesmo tempo travessos. Voou então, Paquito, a arara, voou então em direção ao grito. Ele estava bastante inquieto. O que será que teria acontecido? Já de longe, Caiarara gritou: "Estão brigando!" Paquito não entendeu muito bem o que o Caiarara quis dizer. Quem? Quem será? Quem está brigando? E enquanto ele tentava entender, de repente, uma árvore, o ipê amarelo, de onde ele tinha pousado, jogou todas as suas flores num protesto violento, de modo que uma chuva dourada pairou por alguns instantes no ar até cobrir o chão com um manto precioso. E a árvore gritou: "Vocês acham que as folhas e pétalas que jogamos existem somente para serem comidas e banqueteadas? Estão muito enganados. Fiquem sabendo que jogamos as folhas justamente para proteger a terra e possibilitar a maquiagem de sua pele, para que esta mantenha então fresquinha e novinha. Quanto amor." Zombou as bactérias e continuaram comendo. Um jacarandá roxo entrou na briga. Jacarandá, aquela árvore grande, roxa. Ela também se irritou e entrou na briga. "Patetas!" esbravejou o jacarandá. "Nunca ouviram falar que pelos poros da pele da terra entram ar e água? Para nós e para vocês, para as raízes todas que vivem por aí e para as vertentes que brotarem, não sabem por acaso que transpiramos diariamente toneladas e toneladas de água para refrigerar nossas folhas e o ar? E não, por último, para que chova todos os dias, acrescentou um pau-brasil. Pau-brasil, outra árvore também frondosa que a gente tem aqui no nosso país." Riu uma centopeia. Quem aí conhece centopeia? Aquele bichinho cheio de pernas, né? Pois então, ela riu tanto e ela apareceu logo depois daquela sua cesta, daquele seu soninho. A centopeia, então, ela estava lutando para colocar todas as pernas em ordem, porque estava meio confuso com um pouco de sono. "Vocês suam e chamam isso de transpirar. Que gente fina!" disse a centopeia. O jacarandá ficou furioso. "Chame-o como quiser, mas de fato somente assim mantemos a temperatura amena e reciclamos a água todos os dias, tirando o calor do ar. O calor se lança sobre a água e transforma ela em vapor, e aí gasta tanta energia que se resfria, e a água então, evaporada, sobe, se acumula, formam as nuvens, e estas, quando estão pesadas, bastante pesadas, caem. Aí o que acontece? Chove. E se a água não puder então penetrar mais na terra, repuser a água que foi gasta, que estava lá no lençol freático, não teremos mais nada a absorver. E aí não teremos mais nada para transpirar, nem para refrigerar. E não vai chover todos os dias. Olha a situação.
E aí nós e vocês seremos o quê? Assados ou fritos vivos. Ninguém quer isso, né? Agora, parecia que o jacarandá, ele ficou aliviado, mas então o Paquito, a arara, ele se arriscou a perguntar: mas vocês não estão aqui justamente para proteger a terra e interceptar a chuva para que ela caia de mansinho no chão? O jacarandá olhou surpreso. Quando viu a arara, ele deu uma gargalhada. Mas aí ele disse: olha, vizinha, tudo isso é tão importante para a nossa vida que todo cuidado com a terra é pouco. E por que estão brigando finalmente? Quis saber Kayarara. E aí segue a história com os nossos colegas. O que será que vai acontecer? Vamos continuar? Pessoal, olha quem chegou para essa briga. O ipê amarelo. E ele foi logo dizendo: tudo começou com as bactérias, meu miquinho. Estavam comendo as folhas. Deveriam produzir geleia para a maquiagem da terra. Mas comiam e não produziam nada, nem um tiquinho de geleia. Então a terra protestou, e com razão, né? O ipê explicou tudo direitinho. Ele adorava ser a flor da pátria. Ele só não gostava de ser chamado de flor de arco, que é como os índios o chamavam quando faziam seus arcos. Bom, mas ele continuou explicando. As bactérias ainda tinham que colar os grumos da terra e depois os fungos deveriam amarrá-los e a terra ainda precisava formar seus poros. E tudo isso antes da chuva. Ai, ai, ai. O miquinho então perguntou: mas as folhas não protegem a terra? O ipê então tentou explicar. Protegem, sim, mas não fazem a água entrar na terra. É só através dos poros que entram ar e água. E sem eles, não podemos viver. O miquinho não estava entendendo. Ele disse: mas você já não tem ar suficiente aí em cima, na copa. O ipê tenta explicar novamente. Tem, mas onde eu preciso de ar mesmo, de oxigênio, é nas minhas raízes. As minhas raízes, além de serem meus intestinos, elas são também os meus pulmões. Entendido? O ipê já estava zangado. E o miquinho responde: não. Ele não queria mais briga nem discutir. O ipê tentou então ficar mais calmo e disse: olha, para poder absorver a água e nutrientes, eu preciso de ar ao redor da raiz. Sem ar, nem água eu posso absorver. E com isso, morreria de fome e sede. Agora, quem cansou dessa briga foi a terra. Ela já disse: chega. Agora as bactérias já estão trabalhando, produzindo geleias para colar as partículas da terra. E pelo jeito, os fungos nas suas raízes, ipê, estão superativos, de modo que não precisa mais se preocupar, viu? O ipê ficou todo chateado, ficou acanhado, porque a terra foi falar nos seus fungos. As micorrizas na sua raiz era um assunto tão particular, ele não queria que ninguém ficasse sabendo. Então ele ficou todo chateado, já foi dizendo ríspido: como eu poderia viver nessa terra, essa areia desgraçada, sem os meus fungos? A terra ficou chateada. Ela disse: a culpa não é minha. Mas como tem jeito para tudo, mesmo sendo essa areia pobre, produz mognos de 60 metros de altura, 2 metros de diâmetro. O ipê se arrependeu do que ele disse. Ele magoou a terra.
Tori diz: pois é, o projeto é bom. Só que não pode haver nenhuma falha, nem a menor falha no sistema. Senão, tudo pifa, disse ele, se calando. Ele ficou envergonhado.